mas vai falar um pouquinho sobre isso, porque o PT chegou a colocar dentro do seu manifesto essa questão de uma reforma no judiciário. Então, foi apresentado no último final de semana e, para evitar algumas polêmicas, o próprio PT acabou mudando um pouco o texto final, amenizou o texto final, tirou referências diretas ao caso Master, ao INSS e a adversários, adotou inclusive termos mais genéricos. A gente vai chamar a Marília Ribeiro, que é quem tem os detalhes sobre esse assunto. Marília, muito bom dia, bem-vinda. Olha, levando em conta que a gente está em ano eleitoral, o manifesto também adotou uma linguagem mais moderada, com o objetivo de dialogar com o centro político e ampliar a base de apoio, certo? Bom dia, bem-vinda. Certo, Neila, com foco aí a reeleição do presidente Lula. Bom dia a você, ao Felipe, a todos que estão na nossa companhia, uma boa semana pra gente. Esse congresso do Partido dos Trabalhadores aconteceu sexta, sábado e domingo aqui em Brasília. Trata-se aí do 8º encontro de dirigentes do PT, sigla a qual o presidente Lula faz parte, Neila. E eles focaram ali nesse documento, né? Feito ali pelos dirigentes, eles focaram mais na reeleição do presidente Lula, como você diz, eles tiraram ali menções voltadas ao Banco Master, ao INSS e também a pessoas que são contrárias ao Partido dos Trabalhadores. Eles focaram também ali em fazer comparativos do mandato do presidente Lula com o antigo mandatário aqui do Executivo. Nós estamos falando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não foi citado neste documento. Eles focaram ali em trazer feitos dessa terceira gestão do presidente Lula à frente aqui do Palácio do Planalto. Nesse documento, Neila, o PT ele focou ali, ele argumentou que a vitória em 2026 é decisiva não apenas para o Brasil, mas para o campo democrático internacional e também frente ao avanço da extrema-direita e também do fascismo. Além de focar na eleição, eles trouxeram ali mudanças, Neila, mudanças, reformas voltadas ali para diversos setores. Foram 7 reformas propostas no documento ali de cerca de 8 páginas que foi discutido nesses 3 dias de Congresso e aprovado neste domingo. De acordo com os dirigentes, o presidente Lula soube de tudo o que estava acontecendo dentro desse Congresso. A gente lembra que Lula se afastou das suas atividades para poder fazer os procedimentos cirúrgicos na sexta-feira, voltou para Brasília ontem no começo da tarde, mas acabou não participando presencialmente desse congresso, mas os dirigentes afirmam que todo o documento foi debatido com o presidente Lula. Sobre as reformas propostas, Neila, vamos falar um pouquinho delas. O Partido dos Trabalhadores propôs aí uma reforma política e eleitoral focada na democratização do poder, soberania popular e alteração do modelo de emendas parlamentares. Eles também trouxeram uma reforma tributária para corrigir distorções graves do sistema de impostos e financiar direitos. Também colocaram nesse mesmo documento uma reforma tecnológica voltada para a soberania digital e a regulamentação das plataformas. Uma reforma administrativa para reconstruir a capacidade pública do Estado brasileiro, uma reforma agrária que foi incluída para garantir a soberania alimentar e a democracia no campo, a reforma da comunicação visando o cumprimento da Constituição Federal no que tange à proibição de monopólios no setor e, por fim, Neila, uma reforma no poder judiciário que busca a democratização e fortalecimento do Estado de Direito. Chama a atenção dessas reformas propostas a reforma do Poder Judiciário. Por quê, Neila? Como você disse, a gente vem acompanhando aí ao longo de vários dias, principalmente ali o Supremo Tribunal Federal em protagonismo. Isso porque ministros da Corte foram mencionados ligados ao Banco Master. Nós estamos falando do ministro Dias Toffoli e também do ministro Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes também ganhou aí um destaque nessa última semana por conta ali das trocas de farpas com o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. De acordo com o presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, o partido busca a reforma do judiciário sob a perspectiva de fortalecimento da democracia
brasileira. Esse, então, Neila, é um resumo aí desses 3 dias de evento que aconteceu aqui em Brasília, desse 8º Congresso do Partido dos Trabalhadores, onde eles focaram principalmente na reeleição do presidente Lula e também trouxeram aí um escopo de reformas, focando também ali no Poder Judiciário. Neila. Esse manifesto do PT, como você disse, trouxe mudanças no Judiciário, prevê uma reforma no Judiciário. Mas um membro da Suprema Corte também apresentou uma proposta de reforma do Judiciário. Proposta que prevê regras mais duras para crimes como corrupção. Conta pra gente quem é esse membro do Judiciário, que proposta é essa? Ministro Flávio Dino, Neila, ele fez uma publicação, foi um artigo publicado no ICL Notícias há dias atrás. Ele trouxe ali propondo 15 pontos de alteração em relação ao judiciário. Pelo texto do ministro Flávio Dino, esses 15 pontos centrais falam sobre a punição para magistrados em caso de infrações, além também da necessidade de regular as remunerações. Ele também traz aí uma pauta voltada aí para a ética nas carreiras jurídicas. O ministro Flávio Dino publicou dizendo que a reforma é necessária após 22 anos de uma última mudança e que visa controlar abusos de poder. Além disso, ele também publicou nesse artigo que a nova reforma do judiciário deve ter como foco um sistema jurisdicional capaz de prover segurança jurídica e acesso a direitos com mais velocidade, confiabilidade e justiça. De acordo com Flávio Dino, o Brasil precisa de mais justiça, não menos, como parecem pretender certos discursos superficiais sobre uma suposta autocontenção vista como uma pedra filosofal. Essas são palavras do ministro Flávio Dino, publicadas aí em um artigo no ICL Notícias. Então, ele propõe aí, Neila, 15 pontos centrais para essa reforma no judiciário. Importante a gente trazer aqui também, Neila, que no comecinho deste ano, o presidente da corte, Edson Fachin, ele propôs aquele código de ética. Ele chegou até mesmo a colocar como relatora a ministra Carmen Lúcia. Ele marcou um almoço com os ministros da Suprema Corte para poder debater sobre esse assunto. Mas nem a relatoria de Carmen Lúcia, esse texto não avançou, muito menos esse almoço com os ministros da Suprema Corte. Então, esse assunto ele foi escanteado, foi deixado um pouquinho de lado. E o que acabou acontecendo, Neila? Veio o escândalo Banco Master e desde então esse assunto ele não voltou a ser discutido, pelo menos é o que a gente está sabendo por enquanto, dentro do Supremo Tribunal Federal. E com isso o ministro Flávio Dino propôs então esses pontos centrais de alteração. Na semana passada, aqui no Metrópolis, nós entrevistamos o ministro decano Gilmar Mendes, lá da Suprema Corte, onde ele falou que concorda com o Código de Ética, que ele precisa ser discutido, mas que este não é o momento e que ele concorda sim com esses pontos que foram propostos aí pelo ministro Flávio Dino, mas que é necessário ainda se discutir sobre este assunto. Neila. Muito bem, entrevista que foi feita pela Marília e pela Manuela Alcântara, que gerou aí muita repercussão em toda a imprensa. Marília Ribeiro, muito obrigada pelas informações. Bom, deixa eu falar com o Felipe um pouquinho sobre isso, porque a gente estava falando aí sobre essa questão do Código de Ética. Pronto, o Partido dos Trabalhadores lançou mão aí do seu projeto, visando uma mudança aí no Judiciário, num momento muito estratégico, momento eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores entendeu que precisa se dissociar do Supremo Tribunal Federal. Momento em que o presidente Lula não pode estar vinculado, a imagem dele não pode estar vinculada ao Supremo Tribunal Federal por conta do escândalo do Banco Master em um ano de eleições. Explico por quê e a gente vai contar também aqui no programa ao longo do nosso contexto. Nesse final de semana e nesse evento do Partido dos Trabalhadores, o próprio PT fez questão de mostrar que Lula não tem associação nenhuma com o caso do Banco Master. Pelo contrário, fez questão de associar Jair Bolsonaro, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro ao escândalo do Master, Flávio Bolsonaro ao escândalo do Master, Tarcísio, porque as campanhas foram patrocinadas em parte pelo Banco Master, pelo cunhado do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel. Então, colocaram toda a culpa do escândalo do Master na família Bolsonaro. O escândalo do Banco Master chegou ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, o governo
e o presidente Lula, o Palácio do Planalto, quer se desvincular de qualquer jeito desse escândalo agora nas eleições, porque quer jogar esse escândalo no colo da família Bolsonaro. É um trunfo para eles jogar esse escândalo do Banco Master na família Bolsonaro. Eles já estão fazendo isso, já tem vídeo pronto, a gente vai mostrar aqui para vocês. A coluna do Igor Gadelha já publicou esse vídeo que foi divulgado nesse evento no final de semana. Então, para o presidente Lula, quanto mais distante ficar do Supremo Tribunal Federal neste momento, melhor. Nada melhor do que, neste manifesto do PT, criar novas regras para o Poder Judiciário. Então, criou-se aí nesse manifesto, não é que já se criou novas regras para o Judiciário, mas há uma vontade nesse manifesto de criar novas regras para o Poder Judiciário. Então, o PT deixou claro, olha, no nosso projeto de governo aí, depois das eleições, a gente quer criar, sim, uma reforma do Poder Judiciário. E aí vem o ministro Flávio Dino e diz, o presidente Lula quer se distanciar da gente, quer se distanciar do Supremo Tribunal Federal. Eu também acho, enquanto ministro, que tem que ter algumas reformas, que nós, do Judiciário, que membros do Poder Judiciário, precisam sim ser punidos, de alguma forma, quando há principalmente crimes voltados à corrupção. Então, todo mundo usando a questão da reforma do Judiciário, e inclusive o próprio ministro Gilmar Mendes, como bem lembrou a Marília, que ele foi questionado na entrevista, ministro, o senhor é contra esse código de ética previsto aí pelo presidente Fachin para o Supremo Tribunal Federal, para o Judiciário? Ele disse, não sou contra, só não acho que seja o momento certo. Se não há momento mais certo, Felipe, que momento será esse? Então tá aí, coloquei as cartas na mesa para você colocar a sua opinião também sobre esse assunto para a gente. Munira, a questão do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, é uma questão que vai pautar o debate eleitoral desse ano. Assim como segurança pública, talvez seja o tema mais relevante nesse momento, né? A sociedade brasileira não consegue conviver, né? Andar nas ruas com tranquilidade, né? Por conta dos níveis de segurança pública cada vez piores. E o STF, né? Muito por conta do Banco Master, né? E o Poder Judiciário, também vai ser tema de debate político, né? Aí tem dois caminhos, né? O Lula acha, por exemplo, que tem que se afastar do Supremo Tribunal Federal e quer colocar tudo nas costas do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, né? Todo mundo sabe que a questão do Banco Master perpassa viés ideológico, perpassa um partido político apenas, né? Todos os partidos políticos e vários políticos de diversas matrizes ideológicas, de certa forma, estão envolvidos com a questão do Banco Master. Então, o melhor caminho para o Lula, na minha opinião, Neila, não é se afastar do Supremo Tribunal Federal, é enfrentar o problema. Eu creio que o povo brasileiro quer conhecer as propostas de cada candidato relacionado com o Supremo Tribunal Federal. O STF, Neila, é o gargalo institucional do país. Tudo acaba no STF. Todos os conflitos da República acabam no STF. Uma ação que você propõe na primeira instância, simples, de certa forma pode também terminar no Supremo Tribunal Federal. Então, a população vê esse escândalo do Banco Master, que acabou maculando as imagens de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, deu preocupação. Então, na minha opinião, o Lula, né, tem que apresentar propostas para a reforma do Poder Judiciário. É bom lembrar, um ponto que é importante destacar, né? A primeira reforma do Judiciário foi feita no governo Lula. O primeiro governo Lula, em 2002, né, foi feita a proposta de reforma do Judiciário, né, com a criação do CNJ, e essa reforma está antiga, né? A gente tem que ter mais instrumentos, né? Tem que ter uma reestruturação das competências do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, tem que ter uma reforma constitucional ampla e profunda para mudar completamente o formato do Supremo Tribunal Federal. Aí você vê, né, o Flávio Dino apresentou 15 pontos genéricos, na minha opinião, é uma proposta de reforma completamente inócua, né? Até porque enfrenta muito mais uma questão que, na minha opinião, é um problema, mas não é o principal problema, que é a corrupção dos juízes, né? Eu quero fazer que os juízes não sejam corruptos, né? Se eles corromperem, aí tudo bem, tem que punir. E como é que eu faço para não serem corruptos? Tem que mudar o sistema, tem que reformular todo o sistema. E você vê propostas do PT também, que, na minha opinião, não encara o principal problema do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que fazer uma reforma constitucional completa, né? Não dá para o Supremo Tribunal Federal ficar julgando milhares de casos no ano, né? E casos, na minha opinião, completamente desimportantes, né? O Supremo Tribunal Federal tem que cuidar somente de assuntos materialmente constitucional, né? Não
todos os assuntos criminais, civis, trabalhistas, que, de certa forma, cabem no Supremo Tribunal Federal, né? Então, na minha opinião, tem que ter uma reforma completa. Assim, o Supremo Tribunal Federal acaba se escorregando, Neila, quando ele atua em outros casos que não só são os casos constitucionais. Como, por exemplo, a questão do Banco Master deveria estar na primeira instância, a questão civil e criminal, né? Ou seja, tem que tirar tudo isso do Supremo Tribunal Federal e deixar o Supremo Tribunal Federal atuando somente em casos de relevância para a República e para o Estado Democrático de Direito. Não pode atuar em todos os casos, não pode ser uma corte recursal, né? Todos os casos acabando no Supremo Tribunal Federal. Tem que ter uma reforma completa da Suprema Corte, porque aí sim a gente vai ter uma Suprema Corte correta, com condutas dos seus ministros de forma legítima, não da forma como está. Bom, vamos falar sobre pesquisa eleitoral, sobre intenção de votos. Pesquisa Genial Quest